chega na terceira fase da etapa de condução, eu vou ter que apresentar alguma coisa para o cliente. Certo? Eu já consegui entender a demanda, eu preparei o diferencial e agora eu tenho que apresentar esse diferencial. Então, se a gente for dar um exemplo de uma empresa de software, o que ela tem que fazer? Isso aqui é muito importante, gente. Preparação. Preparação, não tem jeito. Tem que se preparar. Tem que montar alguma coisa focada no cliente. Você tem que preparar algum diferencial para ele perceber isso. Então, temos que nos preparar, né? A gente, durante esse estágio de preparação, a gente tem que ter informações importantes. Eu vejo pouca gente fazer isso, tá? A correria às vezes não nos permite, porque não é fácil realmente. Ninguém tem tempo e a gente está na correria, e o cliente ligando, já tem que atender o outro cliente. Ou seja, vamos parar um pouquinho, vamos planejar mais, sair da correria, do braçal. Ou seja, quanto tempo que a pessoa vai ter disponível para te receber, quem vai estar presente, quais são as funções das pessoas. Senão você vai chegar lá para um público de 10 pessoas, você não se preparou, você não sabia que tinha um contador dentro de uma sala, né? Você mal sabe falar sobre um balanço, você não sabia que ia ter uma pessoa de RH na empresa assistindo uma apresentação e você mal sabe falar sobre a parte de ponto eletrônico que está sendo, passando por um processo de mudança na legislação. Então, você tem que se preparar antes. Então, para isso, você tem que saber quanto tempo você vai ter e o que você vai, com quem que você vai conversar. Pouca gente faz isso. Já vai para a reunião, já chega lá, não, eu confio no meu taco, eu vou me virar lá na hora. Aí, você tem surpresas, né? Controlar o tempo. Ou seja, se eu vou fazer uma apresentação, se eu me preparei para executar uma apresentação, eu tenho que saber o tempo que eu tenho disponível para controlar. Porque senão você começa uma reunião, a pessoa já te falou que ela tem 1 hora disponível. Você fala de assuntos menos relevantes no início e no final, quando você tinha que fechar com aquele assunto interessante, você perdeu o tempo. O cara tem que ir embora. Quantas vezes eu vi diretor de empresa levantando, na hora que você entrar no assunto mais importante, o diretor fala assim, tem que dar uma saída. Você perdeu a oportunidade. Você pode ter perdido um negócio, porque as pessoas que vão ficar para assistir, talvez o foco estivesse com a outra pessoa que não vai mais assistir naquele momento. Então, tem que ter esse controle do tempo, você tem que saber, vou fazer uma coisa de 1 hora e aos 45 minutos eu vou fazer a abordagem interessante para fechar com chave de ouro. Então isso aqui é importante a gente entender. E também temos que estar preparado para o improviso. Porque a experiência mostra que todas as apresentações, elas acabam tendo improviso. Nenhuma apresentação, ou raras apresentações, acontecem exatamente do jeito que você se preparou. Por isso tem que se preparar. Eu já vi uma pessoa falar o seguinte, não, toda apresentação de um jeito mesmo, então todas elas eu improviso. Não é por aí. Você tem que se preparar, porque ainda vai ter improviso, não tem jeito, isso acontece mesmo, tá? Então, a gente, quanto mais preparado tiver, mais preparado vamos estar para improvisar uma emergência. Estava preparado para uma apresentação com 5 pessoas, a pessoa começou a gostar tanto que chamou a empresa inteira para assistir. Aí começou a aparecer umas outras pessoas lá e você não tem argumento para falar. Então, tem que estar também preparado para o improviso. Ambientar o local. Você vai fazer uma reunião. Qual é o tamanho do local? Qual é o tamanho do espaço? Né? Você vai ter iluminação suficiente, som, você vai precisar de som, você vai precisar de um projetor, né? Você tem que verificar os equipamentos com antecedência. Qualquer que seja o negócio que você vai trabalhar, você precisa causar impacto. Você tem que ter um diferencial. O último bobo morreu tem 65 anos. Ninguém hoje está parado querendo assistir o básico. Você vai fazer uma apresentação de uma campanha, de qualquer tipo de serviço, de projeto, tecnologia, projete na parede. Imagina o seguinte, se todos os concorrentes chegarem lá e só falarem,
e você foi o único que projetou numa parede, colocou um data show, levou um slide, fez uma apresentação da solução efetiva, você causa diferença, você causa impacto. Então, para isso você tem que ambientar o local, verificar os equipamentos sempre com antecedência, para não ter surpresas, né? E ter sempre uma solução de backup. Tá? Então, você está indo para uma apresentação muito importante, é necessário levar um HD externo, um outro notebook, um outro data show, né? Então, é importante a gente pensar nisso, tá? São pontos que parecem básicos, mas precisamos ter atenção quanto a isso. Ainda na fase da apresentação, o cliente não quer investir naquilo que ele não conhece. E nós, na área comercial, às vezes temos a autoconfiança de que o cliente está entendendo tudo que eu estou falando. Eu já vi apresentações que a pessoa desembesta a falar lá e não sabe se o cliente está absorvendo aquilo tudo. Então, primeira coisa, você tem que ter certeza que o cliente está entendendo o que você está passando para ele. Porque ele não vai investir naquilo que ele não conhece. E outra coisa, ele quer sentir que a solução vai trazer benefício. Não adianta você só falar. Você tem que mostrar para ele, você tem que conseguir tirar dele a impressão. Peraí, você concorda que com essa solução você vai dar um upgrade na sua gestão, no seu negócio, você vai ter mais resultado? Você tem que conseguir trazer isso do cliente. É necessário fazer isso. Ele tem que sentir que vai trazer benefício. Tá? Quando a gente fala de apresentação, existe um triângulo, né, de comunicação que a gente precisa observar. Eu já vi grandes apresentadores, grandes palestrantes e na verdade, existe algumas técnicas para a gente poder executar bem essa fase de apresentação, né? Ou seja, quem vai falar precisa dominar o tema, por isso é necessária a preparação prévia. Ela tem que ter confiança, ela tem que falar, eu tenho confiança de que essa solução é a melhor opção para o seu negócio. E para isso, você tem que estar ancorado no conhecimento. E tem que ter segurança e transmitir isso também. E pode ter certeza, gente, a preparação é a que dá esses 3 itens. Você se preparou bem, você já assimilou o conhecimento, você vai estar confiante e seguro para fazer essa apresentação. A relação com o público também na hora de uma apresentação, ela tem que ter 3 itens principais, básicos. Que é o quê? O namoro com a plateia. Você tem que conseguir interagir com o teu interlocutor, né? Você tem que garimpar a atenção deles. Ou seja, quantas vezes você está dando uma palestra, fazendo uma apresentação e tem uma pessoa lá dormindo, porque você não conseguiu atrair a atenção, porque você não conseguiu também falar nada de benefício para aquela pessoa, né? E você tem que atrair a empatia do público, não tem jeito, principalmente quando você está vendendo alguma coisa, tá? Diferente de uma apresentação, de um curso, de uma palestra, você está vendendo uma solução, ofertando um projeto, você tem que ter empatia do pessoal, então tem que batalhar em busca disso. E depois, o tema que o orador vai passar para o público, ninguém consegue vender nada que a pessoa não acredita. Tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Para isso tem que ter paixão naquilo ali. Se você não tiver paixão na área comercial, você não consegue vender. Ou vende mal, ou vende errado, né? Então eu acho que a paixão para falar acaba também te colocando uma reserva de poder. Porque a pessoa olha e fala, cara, eles estão confiantes mesmo, estão seguros naquilo que eles estão passando para a gente. Eles entendem do que eles estão falando, né? E isso causa impacto, assim como o desejo de transmitir. Não é chegar e fazer aquela apresentação monótona, cumprir o protocolo, cumprir o básico. O cliente diz e manifesta quando ele vê que a pessoa está querendo transmitir aquele conhecimento. Então, o desejo de transmitir tem que estar intrínseco ali na tua apresentação, você tem que estar preparado, né? Eu tenho por hábito, quando eu vou fazer grandes apresentações importantes, eu me preparo no dia anterior, eu já acordo mentalizando até as falas que eu vou executar, as ênfases que eu vou dar nos negócios,
né? Existe um amigo meu que ele, quando ele está apresentando, ele chega a levantar na cadeira e ele fala assim, vê se isso aqui é lindo ou não é. Tem um camarada que ele fala isso, tão empolgado, ele levanta e fala, não, vê se isso aqui não é lindo. Porque ele está com paixão naquilo ali, ele está mostrando aquilo e ele tem paixão, ele está com vontade de mostrar que aquilo é bacana. Então, isso aqui numa apresentação cativa as pessoas e causa diferença, certo? Bom, a apresentação é um tema que, se a gente elencar dentro da condução, tá? Para a gente estar bem alinhado aqui, se a gente abordou e teve a oportunidade de conduzir, dentro da condução, eu acho que o item mais importante é a apresentação, não tem jeito. É a que vai causar maior impacto e diferença no final do negócio. Então, estude. Conheça o tema que você vai falar. Você vai fazer uma apresentação no cliente. O cliente ele trabalha com materiais de construção, é uma loja. Entenda aquilo que você vai falar. Não precisa entender só do seu produto e serviço, não. Mas busque informação sobre o que o cliente está fazendo, sobre como a economia está atuando no mercado em questão, como é que estão os negócios, como é que se comportam os indicadores daquele tema, né? Então, se eu vou falar de material de construção, eu tenho que saber que o Brasil hoje está um canteiro de obras, que os aeroportos vão passar por sérias reformulações, vão desencadear mais obras, que as classes mais baixas estão elevando o nível de renda, estão comprando imóvel, estão fazendo reforma. Não sei se vocês sabem, existe um dado hoje que 77% dos brasileiros pensam em fazer algum tipo de reforma. Porque a economia está proporcionando isso. Então você tem que saber esses dados. Você chega numa loja de material de construção, você eleva o nível. Você foi lá vender um serviço, mas você falou de coisas que agregam valor para o cliente, que às vezes ele pode nem saber, você está passando uma informação, você leu o jornal de manhã, você entrou no carro, já escutou uma notícia e não botou só aquela música lá que você lembra da namorada. Não, você coloca lá uma CBN, uma Band News, uma rádio que tenha notícias importantes, você chega no cliente, você já está sabendo o que aconteceu. Você sabe já como é que está a cotação e tudo. Isso agrega valor, a pessoa tem que ser informada, né? Então, com relação ao tema, estude-o profundamente até você sentir que ele lhe pertence, né? Mantenha um sentimento positivo sobre o que você vai falar. A gente falou da transmissão, né? Uma apresentação é a sua hora de ouro. É ali que você vai converter aquele cliente em parceiro mesmo. Ou seja, mantenha sempre um sentimento positivo sobre o que você vai falar. Transfira ao auditório, às pessoas que estão assistindo, o valor da sua mensagem, o significado da sua mensagem. Não fale por falar, não execute o protocolo. Deixe uma mensagem a mais para ele, né? Então, numa venda corporativa, isso é muito importante. Uma venda corporativa ela é uma aliança de longo prazo, de médio a longo pelo menos. Então ele precisa sentir que ele vai comprar valor. Um cliente, quando está assistindo uma apresentação, ele quer comprar segurança. Ele quer falar, poxa, essa empresa vai resolver o meu negócio. Então, transfira valor na mensagem. Faça breves notas sobre os pontos que você quer mencionar. Ninguém guarda tudo, tá certo? Eu estou aqui dando esse curso sobre os assuntos que eu estou falando. Tem muito mais coisa para a gente falar. Então, eu estou usando aqui um PowerPoint para me ancorar nas coisas que são mais importantes. Então, em qualquer apresentação, você tem que fazer isso. Nota sobre o que você quer enfatizar. O conhecimento pode estar todo na sua cabeça. Eu vejo muitas pessoas que são excelentes conhecedores de alguns assuntos, mas não conseguem transmitir. Fica na cabeça. A pessoa não consegue colocar para fora. Porque ela não usa nenhuma metodologia. Ela confia demais nela. Não, eu sou bom demais. Eu sou fera, eu sou o melhor. Então, para mim, eu chego lá, já improviso. Não é assim. Tem que fazer nota sobre o que quer destacar, né? Diferente de não preparar a fala por escrito. Que é muito ruim também, é deselegante, né? Você chegar para um cliente para fazer uma apresentação, colocar um slide e ficar lá. Faça breves notas sobre os pontos e benefícios que quer mencionar. Não prepare sua fala por escrito. Não vai funcionar. Não tem emoção. A pessoa está vendo que você não está conhecedor daquilo, que você está tendo que se ancorar demais.
Então, uma coisa é fazer nota, outra coisa é preparar a fala